Olá, turma, tudo bem? Bom, pessoal, na última aula nós havíamos parado no inquérito policial. Lembrando mais uma vez que essa aula é de direito processual penal. E eu queria pedir para algum de vocês para não interromper a aula com algumas perguntas que não são pertinentes à matéria. Apesar de eu dar aula de direito processual civil, se vocês ficarem me questionando me indagando com relação às questões de direito processual civil, eu vou perder a minha linha de raciocínio e aí eu não vou conseguir cumprir o cronograma no que diz respeito, no que tange a aula de direito processual penal, ok? Quem quiser, no final da aula, vocês podem tirar dúvida comigo, mas não tem problema. Mas, por hora, vamos trabalhar dentro do direito processual penal, tá bom? Bom, eu vou recapitular sobre algumas questões que eu havia deixado aqui em tela no que tange ao inquérito policial, ok? Bom, só para refrescar, eu vou dar continuidade ao inquérito policial, apesar de na aula anterior, no final, eu ter dito que nós iríamos entrar em prisões, mas percebo que o tema inquérito policial é um pouco extenso. Existem algumas especificidades que eu preciso abordar com vocês aqui para que a gente possa esgotar a matéria de direito processual penal, ok? Então vamos lá. Pessoal, só para refrescar a memória de vocês. Na aula 1 de direito processual penal, no que diz respeito ao inquérito policial, eu havia mencionado que o inquérito policial é a primeira fase da persecução criminal. Eu havia dito que o inquérito policial, por ser a primeira fase da persecução criminal, eu havia dito que ele é uma peça que tem um caráter administrativo preliminar. Ou seja, nós estamos diante da primeira fase da persecução criminal e lembrando que existem 3 fases da persecução criminal. E quais são elas, professor? A primeira fase, eu já estou falando que é a fase do inquérito policial. Ainda no momento do inquérito policial, depois que o delegado, que é a autoridade policial, ouve o suspeito e decide dali indiciá-lo, ali, meus amigos, começa a segunda fase da persecução criminal. Porque a terceira fase já é a fase processual. A terceira fase é o momento em que já inicia o processo. Explico. A primeira fase é o inquérito policial. A segunda fase ainda nós estaremos diante do inquérito policial. Haja vista alguns doutrinadores entender, isso é uma corrente minoritária, que a persecução criminal ela tem 2 fases, que é a fase de inquérito e a fase processual depois do oferecimento e recebimento da denúncia. Mas a corrente majoritária, e eu preciso deixar isso claro para vocês, entende que são 3 fases da persecução criminal. E eu concordo. Porque dentro do inquérito policial existem 2 fases. A fase da investigação, mas em que ainda o sujeito, o suspeito, ele não fora indiciado, até porque o delegado pode não indiciá-lo, não pedir, perceber que não há indício suficiente de autoria e de materialidade delitiva, e ele parar por ali com relação ao inquérito policial. Ele pode não indiciar o sujeito, ok? Então, no momento em que ele indicia esse sujeito, nós estaremos diante de um indiciamento após ele ouvir o sujeito e não falar nada, e indiciá-lo, nós estaremos diante de um indiciamento indireto, que é aquele momento em que o delegado ouve o suspeito, já vem colhendo informações, já vem realizando a sua investigação, e ele decide logo após indiciá-lo. E o indiciamento direto é quando o delegado, após ouvi-lo, o comunica que irá indiciá-lo. Então essas especificidades eu tenho a obrigatoriedade de abordar para vocês. Por quê? Porque isso despenca em prova.
E se eu deixar isso passar despercebido, lá na frente vocês poderão se deparar com uma dessas questões e se deparar com a dificuldade, ok? Então vamos lá. Agora, o que é que eu vou abordar com o tema ainda para dar continuidade com relação ao inquérito policial? Bom, o que é que eu queria falar para vocês? Eu quero explicar para vocês agora que diante do inquérito policial, ainda nós estamos na primeira fase, daqui a pouco nós vamos adentrar na segunda fase, que é a fase em que o sujeito é indiciado. Enquanto ele não foi indiciado, eu vou falar dos tipos de notícia-crime. Nós temos a notícia-crime, que nós chamamos de notícia-crime de cognição coercitiva. Ou, claro que existe o nome delicto criminis de cognição direta, que eu chamo delatio criminis, né? Mas eu vou falar da delação. Então, esse momento desse tipo de delação, que não é a delação premiada, isso é uma notícia-crime de cognição direta ou indireta, notícia-crime de cognição coercitiva. Iremos falar também sobre alguns tipos de delação. Bom, para que fique melhor o entendimento. As pessoas que não detêm o conhecimento do direito, elas falam que vão até uma delegacia para fazer uma queixa-crime. Só que, meus amigos, para nós operadores do direito, não é correto falarmos de queixa-crime, porque a queixa-crime geralmente é quando já estamos diante da fase de processo criminal. Então, a nomenclatura correta é uma notícia-crime ou uma delação, que não é delação premiada, pelo amor de Deus. Mas o nome técnico específico para isto, para esse instituto que eu vou falar para vocês agora, é delatio criminis, ok? Então, quando eu falar delatio criminis, vocês já sabem que é uma delação, é uma comunicação, tá? Em uma delegacia. Claro que nós estamos ainda na fase do inquérito policial. Então nós temos a delatio criminis de cognição coercitiva. Eu vou falar sobre ela, cada uma. Delatio criminis de cognição coercitiva nada mais é do que a prisão em flagrante. Porém, existe a delatio crimini de cognição coercitiva direta, que é aquela feita pelo policial militar, pela polícia civil, no momento em que o indivíduo está cometendo o delito, ele é flagranteado. Então, o termo científico técnico é isso, delatio criminis de cognição direta. Mas existe também, turma, a delatio criminis de cognição coercitiva indireta. Quando é o povo, quando a sociedade, ao invés da polícia, captura aquele sujeito e prende aquele sujeito no momento em que ele está cometendo um crime. E aí também é lavrado um auto de prisão em flagrante. Porém, quem o capturou não foi a polícia, foi a população. Então aí nós estaremos diante de uma delatio criminis de cognição coercitiva, mas esta é chamada de indireta. Ela não é direta. Assim como também nós temos a delatio criminis de cognição postulatória. Mas, professor, o que vem a ser essa delatio criminis de cognição postulatória ou uma notícia crime postulatória? Pode também estar sem prova, não tem problema. Esta postulatória, ela existe em duas situações. Primeiro, quando a vítima, naqueles crimes de ação penal pública, condicionada à representação da vítima, do ofendido, ela vai propor uma queixa-crime. Nesse caso, nós não podemos falar de denúncia, porque quem oferece a denúncia é o Ministério Público aos crimes de ação penal pública incondicionada.
Então, voltando para os crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, nós estamos falando de uma notícia-crime de cognição postulatória. Ela é escrita, é através do representante da vítima que vai adentrar com uma queixa-crime. Por isso que nós denominamos de notícia-crime de cognição postulatória, ok? Bom, o que é que eu queria deixar claro para vocês aqui também? O Ministério Público, quando ele representa pelo pedido de prisão do indivíduo para poder indiciá-lo, é o momento que o delegado faz uma representação, né, e o Ministério Público faz um requerimento, ali nós estamos também diante de uma notícia-crime postulatória, de cognição postulatória. Por quê? Porque é escrita. Então, para que fique fácil a memorização, é só você perceber da seguinte maneira: quando falar em notícia-crime de cognição postulatória, você já sabe que é através de uma representação, quando for escrita. Lembre de P é consoante, representação também é consoante. E quando nós estivermos diante de uma notícia-crime de cognição coercitiva, aí você já sabe que essa notícia-crime de cognição coercitiva, que nós chamamos de notícia-crime de cognição direta, é a prisão em flagrante. Lembrando que a prisão em flagrante, quando ela é lavrada, a APF, que é o auto de prisão em flagrante, aquilo ali é uma portaria. No momento em que o delegado de polícia ele lavra o flagrante, ele abriu uma portaria. Ok? Eu não vou adentrar nessa especificidade, mas que fique claro que isso pode vir em prova e aí você não conseguir distinguir com relação à prisão em flagrante e a abertura de uma portaria. O Ministério Público, da mesma maneira, ele pode, requerendo a prisão, ele abre também a portaria e aí o delegado fica excluído da necessidade de abrir essa portaria. Ok? Vale lembrar que tanto o delegado de polícia, através de uma representação, ele pode pedir, né, representar pela prisão do suspeito. O Ministério Público também tem a atribuição, só que ele não representa, ele vai requerer a prisão daquele sujeito, uma prisão pré-cautelar, uma prisão cautelar. O juiz, da mesma maneira, o juiz ele pode pedir pela prisão do indivíduo. Claro que na prática é mais difícil, né? Geralmente o juiz ele precisa ser provocado e ele não vai de ex officio pedir a prisão de ninguém. Mas é bom isso, ficar ciente vocês, porque isso cai em prova. E aí de repente vocês podem se deparar com uma dessas questões e marcar como errado, achando que o juiz ele não tem a competência para fazer expedir essa ordem, porque o juiz ele não pede, ele expede a ordem, claro que ouvindo o Ministério Público. Sempre que se tratar de prisão, até porque prisão é a última ratio, nós sabemos muito bem disso. O indúbio, na verdade, é indúbio pro réu, tá? Então a prisão ela é a última ratio, o que prevalece é a presunção da inocência, lembrando que a prisão é a última medida, não é a primeira medida. Então sempre que o juiz for tomar uma decisão relacionada ao pedido da prisão, ele vai ouvir antes o Ministério Público. O juiz nunca vai pedir a prisão de um sujeito sem antes ouvir a manifestação do Ministério Público. Isso aí é regra geral, ok? Mas como nós não vamos adentrar ainda na prisão agora, eu quero esgotar o tema inquérito policial, eu vou destacar alguns pontos importantes, né, para vocês aqui agora, ok? Bom, vamos lá. Eu já havia falado sobre duas modalidades de notícia-crime. Só que tem uma notícia-crime que eu não toquei no assunto e eu vou lembrar agora. Existe a notícia-crime de cognição inqualificada. E a notícia-crime de cognição inqualificada é a denúncia anônima.
Por que ela é inqualificada? Porque é através de uma denúncia anônima. E o delegado de polícia, ele não pode instaurar a abertura de um inquérito policial apenas com base em uma ligação anônima, em uma denúncia anônima. Ele não pode. Não é uma faculdade. Não, ele não pode mesmo. O que é que ele tem que fazer? O delegado, para poder iniciar a investigação, para poder fazer a abertura, a realização do inquérito policial, para poder investigar fatos sobre aquela denúncia anônima, ele é obrigado a realizar a VPI. Professor, o que é essa tal de VPI? Explico. VPI significa verificação de procedência das informações. Para daí, quando isto é instaurado, o delegado vai perceber se ali, naquela VPI, verificação de procedência das informações que foram mencionadas de maneira sigilosa, através de notícia, anônima, que nós chamamos de notícia crime, de cognição inqualificada, repito, e vou fazer um adendo agora. Pessoal, eu sempre que estiver falando com vocês, eu vou repetir várias vezes Instituto. Por quê? Eu sei que é repetitivo, eu peço desculpas, mas o cunho aqui dessa aula é um cunho acadêmico. Então eu preciso passar o conteúdo para vocês de maneira que vocês fixem a matéria. Não adianta eu começar a proporcionar para vocês vários tópicos, vários temas, sem que eu venha a repetir para que isso fixe na memória. Isso aqui não é uma questão pessoal. Isso aqui faz parte de um estudo, de uma didática, para que realmente vocês não decorem o assunto, para que vocês aprendam o assunto. Outro pedido que eu vou fazer para a turma. Sempre que vocês puderem, quando eu estiver dando aula, procurem estar sendo acompanhado com o código. Peguem um código de processo penal. Não adianta vocês assistirem a aula sem o acompanhamento do código. Como também não adianta vocês estarem ao mesmo tempo ouvindo o que eu estou falando e escrevendo ao mesmo tempo. Vocês não vão fixar a matéria. A não ser que vocês depois repassem tudo que eu falei e volte o vídeo novamente. Então, para que a gente possa equacionar e concatenar as ideias, eu já estou dando essa dica para vocês. O que é que eu estou falando? Pegue a parte de inquérito policial, a partir do artigo 3, 4, 5, 6, 7, 10º, 8º, 14, 14º. Pegue aí o Código de Processo Penal. Eu aguardo, eu dei uma pausa no vídeo. E aí, tudo que eu estou falando, você vai começar a acompanhar. E você vai perceber que eu estou pegando o código, artigo por artigo, estou destrinchando aqui na minha retórica. Entendeu? Porque não vai adiantar você apenas acompanhar a aula e ficar fazendo anotações. Ok? Bom, e vamos voltar ao assunto. Então, como eu estava falando, eu estava dizendo da notícia crime inqualificada, que é a notícia anônima. E que nesse caso não é uma faculdade. Há uma obrigatoriedade por parte da autoridade policial, o senhor delegado de polícia, realizar a VPI, que é a verificação de procedência das informações, e diante desse instituto, ele perceberá se existe de fato indícios suficientes de autoria e de materialidade delitiva, para daí ele instaurar o inquérito policial. Não sendo realizada essa VPI, de maneira nenhuma, ele poderá, de plano, iniciar o inquérito policial. Não poderá abrir o inquérito policial. Ok? Pronto, vamos lá. Eu quero fazer agora uma outra observação. Em se tratando ainda do inquérito policial, eu queria falar de algumas características do inquérito policial. E eu percebi que na aula anterior não deu. Eu estava muito preocupado em deixar os tópicos de cada aula, até porque o meu diretor aqui ele me cobra que as aulas não podem passar de 30 minutos cada bloco. Então, quando eu percebi que já estava dando, já me deu 5 minutos para eu concluir a aula, eu acelerei a aula e aí não concluí.
Então, daqui a pouco eu vou dar pausa de novo para a gente ir para a aula 3, porque essa aula é a aula 2 de inquérito policial, lembrando, direito processual penal. Então, vamos lá. Quais as características do inquérito policial? Digo para vocês. Primeira característica, o inquérito policial, ele é regido pela oficialidade. Ele é regido pela oficialidade, ele é regido pela inquisitoriedade, ele é regido pela indisponibilidade, ele é regido pela discricionariedade. Ele também é formal, escrito, sigiloso e dispensável. Explico cada um destes institutos. Vamos ao primeiro. Quando a gente diz que o inquérito policial ele é regido pela oficialidade, o que é que eu quero dizer para vocês? Agora, cuidado, muito cuidado para não confundir oficialidade com oficioso. Vamos lá. Ele é regido pela oficialidade. Por quê? Porque ele é dirigido exclusivamente pela autoridade policial, que é o delegado de polícia. O inquérito policial jamais, repito, jamais será regido por uma outra autoridade, seja, não será nem pelo Ministério Público, pelo promotor de justiça, não será jamais pelo juiz. Ainda assim, aqueles inquéritos policiais que são supervisionados pelo Ministério Público, pelos seus tribunais superiores, há aqueles que são dotados de prerrogativas de função. Explico. Por exemplo, se um promotor de justiça for investigado, para que a autoridade policial, o delegado de polícia, ele não vai diretamente instaurar um inquérito. Ele precisa de uma autorização e vai ser o Ministério Público do seu território, o seu órgão, que vai acompanhar todo o desenrolar e aí quem vai realmente estar diante dessa investigação. Claro que o Ministério Público ele vai precisar do aparato policial. Claro que a autoridade policial fará parte da investigação, porém subsumido ao Ministério Público, ao parquet. Por que eu estou falando isso? Porque aqueles que são dotados de prerrogativa de função, ou seja, foram por prerrogativa de função, o delegado não pode de plano instaurar o inquérito e dali ele presidir. Mas volto a lembrar-lhes, não quero dizer com isso que o MP estará presidindo o inquérito, não. Por exemplo, se o juiz comete crime, aquele juiz será investigado, será indiciado pelo tribunal competente. Claro que ele terá que usar as ferramentas e o aparato da polícia, seja civil, estadual, e seja polícia civil federal. Vou fazer um adendo. Por que eu estou falando polícia civil estadual e polícia civil federal? Porque é simples. Todo mundo fala, por que a polícia civil? Por que a polícia federal? Minha gente, a polícia civil, ela é polícia civil estadual. Mas a polícia federal, a PF, eles também são policiais civis, só que federais. Como nós temos a Polícia Federal Rodoviária, como nós temos os policiais que são o Corpo de Bombeiros. Então é importante deixar claro que a Polícia Federal é a Polícia Civil Federal. Por isso que quando eu falo Polícia Civil Federal e Polícia Civil Estadual, é para que vocês fixem na memória, se cair em prova falando que é a Polícia Civil Federal, você não achar que a questão está errada. Ok? Então vamos voltar para que eu não esqueça do que eu estou falando. Eu estava falando que o inquérito policial ele é regido pela sua oficialidade. Ele é dirigido pela autoridade policial, o senhor delegado de polícia. Agora, quando eu falo da sua inquisitorialidade, é porque o inquérito policial ele é inquisitivo, inquisitório. O inquérito policial ele não abarca, ele não abrange, ele não dá oportunidade para ampla defesa nem o contraditório. Lembrando duas questões importantíssimas, para que eu não esqueça.
Apesar do inquérito policial não dar espaço para ampla defesa e o contraditório por ser inquisitivo e inquisitório, perguntas e respostas, se o sujeito, o indiciado ou o suspeito estiver ali acompanhado do seu advogado, seu patrono, este ali não é uma figura estanque. Ele poderá formular razões e quesitos. Por quê? Para que ele possa cumprir o seu papel, o seu trabalho. Isso é o papel do patrono, do advogado. Ele pode, na verdade, formular perguntas e também quesitos a favor do seu cliente. Mas eu não vou adentrar no mérito dessa situação. Mas lembrando que eu não estou falando que, neste caso, isso dará aso a uma ampla defesa a um contraditório diante de um inquérito policial da Polícia Civil Estadual. E por que eu estou falando isso? Porque, minha gente, olha só, se cair em prova todo sujeito que se encontrar em uma delegacia de polícia, por exemplo, federal, ou sujeito que se encontrar na delegacia federal, no momento do inquérito policial, jamais haverá a oportunidade ou oportunização da realização da ampla defesa e do contraditório. Verdadeiro ou falso? Eu vou dizer para você que está falso. Sabe por quê? Porque na Polícia Civil ou Polícia Federal, Polícia Civil Federal, se versar sobre a expulsão de estrangeiro, este tipo de inquérito policial, ele não será regido pela inquisitorialidade. Neste tipo de inquérito policial, no momento em que o sujeito é ouvido pelo delegado de polícia federal, ele tem amplo, isso não é nenhuma faculdade, isso é uma obrigatoriedade, ele é amparado pela ampla defesa e pelo contraditório, é a exceção à regra. Ou seja, não posso falar que todos os inquéritos policiais é proibida a ampla defesa e o contraditório. E isto eu estou falando porque isso caiu em prova do Ministério Público de um concurso do Estado do Sergipe. E todo mundo errou essa questão. A maioria. Por quê? Porque ninguém prestou atenção à exceção à regra. É regra, sim. O inquérito policial ele é regido pelo Instituto da Inquisitoriedade. Não dá espaço, não dá aso para a ampla defesa, para o contraditório. Mas no caso do inquérito policial, no que tange a expulsão de estrangeiro do Brasil, o delegado tem a obrigatoriedade de dar a oportunidade àquele que ali está de se defender com ampla defesa, contraditório, tranquilamente. Então fique esperto, fique atento à dica que eu estou lhe dando. Mas vamos lá. Bom, depois eu quero dizer que o inquérito ele é regido também pela indisponibilidade. Mas, professor, o que vem a ser essa indisponibilidade? Quer dizer que o processo ele é indisponível? Ele é indisponível. Por que ele é indisponível? Ele é indisponível porque o próprio delegado ele não pode arquivar o inquérito. Ele é indisponível porque o delegado ele não está à disposição do delegado poder, através da sua atribuição, dizer, eu vou arquivar o inquérito. Ele não pode. Quem autoriza o arquivamento do inquérito é o Ministério Público. Por isso o inquérito ele é regido pela indisponibilidade. Agora, não confunda a indisponibilidade com a dispensabilidade. Por quê? Porque ele é dispensável. O inquérito policial ele não é indispensável, ele é dispensável. Mas isso não quer dizer que ele não tem valor. Haja vista alguns doutrinadores entender que o inquérito policial não serve como base para a condenação e que o inquérito policial, por ser dispensável, ele não tem um valor probatório. Bom, existem duas correntes, a que acha que sim e a que acha que não. Eu entendo que mesmo diante da sua dispensabilidade, o inquérito policial ele tem um valor muito grande, porque só com base no inquérito policial você percebe que as pessoas elas acabam sendo presas. Elas são presas. Prisões que alguns chamam de cautelares, eu chamo de pré-cautelar.
Eu venho de uma filosofia que eu entendo, e a corrente que eu defendo é a mesma corrente do professor Aurí Lopes Júnior, que entende que a prisão, na verdade, em flagrante é uma pré-cautelar. Ele não entende nem que essa prisão é uma prisão cautelar, e eu concordo com ele. Por quê? Porque o inquérito policial, já que dizem que ele é dispensável, perceba que muitas vezes a maioria das prisões são realizadas apenas com base no inquérito policial. Isso é o que diz a prática. A literatura fala uma coisa, mas a prática é outra. E aí eu digo para vocês, como é que eu posso dizer que o inquérito policial é dispensável? Ele é dispensável na literatura. Porque no momento que você prende o indivíduo por causa dos indícios suficientes de autoria e materialidade diante de um inquérito policial, meu amigo, você tirou as suas circunstâncias e tirou os seus bens. Você quer mais o quê? O sujeito ele já é preso cautelarmente, se antes nem foi julgado ainda. O processo, a terceira fase nem começou. Nós estamos aí diante da primeira fase. Porque o sujeito ele já é preso no momento do inquérito policial. Por exemplo, se o delegado entender e conseguir, na hora da sua representação, fundamentar, claro que com concretude, de que aquele sujeito está atrapalhando as investigações, ele está ameaçando testemunhas, etc., ele consegue precautelarmente uma prisão provisória daquele indivíduo. E aí? Como é que eu posso dizer que o inquérito policial ele não tem valoração probatória? Claro que eu não estou dizendo aqui que o inquérito policial ele serve como prova, pelo amor de Deus. O inquérito policial não é prova e não serve como prova. O inquérito policial são meios de constituição de investigações. O inquérito policial ele faz com que você trabalhe para dali você buscar provas da materialidade. Que fique bem claro, ok? Mas vamos lá. Bom, e aí eu falei da sua indisponibilidade, mas não havia falado da sua discricionariedade. O inquérito policial ele é regido pela sua discricionariedade. E o que vem a ser isso? Ele é discricionário. Os delegados de polícia e suas equipes, eles não têm uma obrigatoriedade de cumprir um requisito na investigação, claro, desde que não adentre no abuso de autoridade, mas ele tem uma forma de trabalhar, mas aquela maneira de trabalhar não é padrão. Eles podem exercer a sua investigação da maneira que melhor lhe provir. Não quer dizer que toda a equipe, nem toda delegacia, nem todo delegado tem aquela atribuição de trabalhar daquela maneira. Até porque se assim fosse, a criminalidade, né, do jeito que vem evoluindo, saberia como lidar com estes que ali estão diante da sua, imbuído nas suas investigações. Então, existe a discricionariedade para que dê espaço, para que dê condições à autoridade policial poder trabalhar da maneira que melhor lhe provir. Ok? Bom, aí eu vou falar agora com relação ao inquérito policial ser formal. Porque apesar dele ser regido pela discricionariedade, ele existe uma forma, uma formalidade. Primeiro, qual é a formalidade? Ele tem que ser presidido por um delegado de polícia. O inquérito policial não pode ser presidido pelo Ministério Público. Ele não pode ser presidido por um juiz de direito, por um procurador, por um escrivão, por um chefe de polícia. Não pode, ele vai ser presidido pelo delegado titular ou delegado plantonista responsável pelo aquele procedimento administrativo preliminar, que é, na verdade, o inquérito policial. Por isso que ele tem a sua formalidade. Porém, ele é escrito. O inquérito policial não pode ser oral. Ele é escrito. Aí ele é sigiloso. Por que ele é sigiloso? Porque a autoridade policial, ele não, apesar dos processos serem públicos, e nós estamos diante de um procedimento administrativo disciplinar, claro que os advogados têm acesso ao inquérito policial, mas ele tem acesso ao relatório e às ocorrências e às diligências que ali foram realizadas. Mas as que estão por vir, ele não tem acesso. Por isso que ele é sigiloso, até porque ele não pode saber o que é que a investigação, né, o investigante, a autoridade investigante está realizando. Por isso que ele é sigiloso, ok?
Bom, e aí, por último, nós falamos de dispensabilidade. Ele é dispensável. Por que ele é dispensável? Porque se você, meu amigo, através de uma notícia crime de cognição postulatória, lembra? Vou te dizer agora o que é a mesma coisa, só que em prova cai assim. Você estará diante de uma representação do ofendido, ou seja, notícia crime de cognição postulatória, que vem através do Ministério Público, é quando você poderá, o particular, a vítima, através do seu representante legal, do seu advogado, você, naquele crime de ação pública condicionada à representação, você vai propor, você vai oferecer, você vai proporcionar uma queixa-crime. Porque a queixa-crime ela só comporta para os crimes de ação penal pública condicionada à representação, é de maneira postulatória. E você pode ir diretamente através do Ministério Público. Você obrigatoriamente, o seu patrono, ele não é obrigado a ir diretamente para começar esta queixa-crime através do delegado de polícia. É claro que, em regra geral, começa-se pelo delegado de polícia. É por isso que é dito na literatura que o inquérito policial ele é dispensável, porque você pode ministrar diretamente se a ação for penal pública condicionada à representação. Porque quando a ação é penal pública de ação penal pública incondicionada, aí é diferente. Aí geralmente o delegado ele tem essa informação, o Ministério Público também passa para o delegado começa dali a fazer a sua investigação para depois seguir o rito normal, né, as suas formalidades, ok? Mas ele pode começar diretamente também pelo Ministério Público, se for de ação penal pública condicionada à representação. Claro, não quero dizer que é obrigatório, porque se for de ação penal pública incondicionada, pode começar diretamente do Ministério Público, mas em regra começa pelo delegado. A não ser que o promotor de justiça tenha acesso a essa informação por um veículo de comunicação, que às vezes acontece também, né? Com o delegado está assistindo um noticiário, ele vê uma notícia, a imprensa, né, passa na TV falando sobre um crime, que é a notícia crime de cognição direta, imediata, ou melhor, é imediata, aquela mais rápida. Então ele pode também dali ele instaurar, né, um inquérito policial para poder fazer a VPI, a verificação, justamente, né, sobre a procedência daquelas informações. Ok? Bom, eu vou adiantar um pouquinho para não terminar. Eu vou parar aqui, porque eu já falei das espécies, né, da característica e das espécies do inquérito policial, mas eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês com relação ainda ao inquérito policial. E é por isso que eu acho melhor eu dar uma pausa aqui, para que esse vídeo não fique muito longo. Ok? Bom, eu vou dar uma pausa e daqui a pouco eu volto com vocês para a parte 3, para a gente finalizar tudo sobre o inquérito policial, que é a primeira e a segunda fase da persecução criminal. Aguardo vocês daqui a pouco. Um abraço e daqui a pouco a gente volta, turma. Tchau.